Boa tarde, meus amores. A tia tá morrendo de saudade, viu? Essas aulas assim tá interessante, tô aprendendo muita coisa, mas nada como contato, né? Aquela conversa na sala de aula, na hora que a professora quer explicar. Tô com saudade. Bom, nossa primeira aula de hoje é de matemática. Vamos saber um pouco sobre a história dos números, ok? O tema da aula, História dos Números Naturais, Povos Primitivos. Esses povos primitivos viveram numa época da história na qual a civilização era pouquíssimo desenvolvida, certo? Eles pertencem à pré-história. Não existia escrita. Se não existia escrita, óbvio que não existia os números como nós conhecemos hoje. Mas mesmo assim, eles já se preocupavam em contar pequenas quantidades de animais que caçavam, dos objetos que eles faziam, as mudanças de lua, certo? Como não existia símbolos, usavam os dedos das mãos, pedrinhas e etc. História dos números naturais e a evolução dos números naturais. As primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenho nas cavernas, nós em cordas, pedrinhas e talhos em ossos. Olhem aí, tá vendo aqui, ó, na corda? Cada corda se referia a uma quantidade. Talhos em ossos são esses cortezinhos que eles faziam para poder ir contar. Por exemplo, caçou 4, 5 animais. Cada animal caçado ia ser um talho aqui no osso. Era a forma que eles encontravam de poder contar. Ou contava pedrinhas. Animais caçados, 3 animais caçados, 3 pedrinhas, certo? 2 animais caçados, 2 nós na corda. E dessa forma, eles conseguiam formar a quantidade dos objetos dos animais que eles caçavam, certo? Essa aula de matemática, pouco de aula de história, né? Nós estamos vendo a história dos números. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, o homem necessitou fazer desenhos e símbolos para contar. Ou seja, passou o momento de ficar colocando pedrinhas, fazendo talhos. Aí ele sentiu a necessidade de fazer alguns símbolos. Foi difícil chegar ao sistema de numeração que utilizamos hoje, ou seja, foi um processo até chegar no sistema que nós conhecemos hoje. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram diferentes tipos de sistemas. Vamos ver esses sistemas? Sistema de numeração egípcio. Os egípcios registravam quantidades utilizando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. Olhem, sistema é um conjunto de elementos. Então, no caso dos egípcios, essas figuras aqui que vocês estão vendo eram os elementos que eles usavam para indicar a quantidade. Os símbolos da numeração egípcia são chamados hieróglifos. Eles não utilizavam símbolo zero. Vejam aí, para se referir ao número 1, é um tracinho, número 2, 2 tracinho, número 3, 3 tracinho, e até o 9 são apenas tracinhos, certo? Ou seja, as unidades, né? Quando vai para a dezena, o 10, aí essa curvinha aí parecendo um C de cabeça para baixo, né? Aí esse símbolo equivale a 10, que é uma dezena. Depois esse parecendo uma cobrinha, 100. Aí o 1000, outro símbolo, 10.000 um dedo, 100.000 um sapinho e 1 milhão um egípcio, claro, né? O símbolo deles. Então, o que vocês acharam dessa numeração egípcia? Próximo sistema, sistema de numeração romana, que nós já estudamos, não foi? Momento para revisar esse sistema. Se espalhou devido à expansão do Império Romano ao longo dos séculos. Ainda hoje usamos a numeração romana, por exemplo, em alguns relógios, em alguns livros, para indicar capítulos, em nomes de papas e etc. Nós temos aí a imagem de um relógio com números romanos. Temos a imagem de um romano, nesse desenho desse menininho, e ao lado nós temos as letras. Na numeração romana são utilizadas letras
e as letras têm o seu valor, né? Aí vai do 1 até 3.000, é infinito também, certo? Então, estão lembrados dos números romanos? Em breve vamos fazer um joguinho quando a gente for aprofundar mais a revisão de números romanos, ok? Vamos ao próximo. Agora vamos aos nossos números naturais que vocês conhecem. Olha aí a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí até 14 reticência, certo? Que tem mais. Nesta sequência, os números estão em ordem crescente. O que é ordem crescente? Começa do menor para o maior. Importante, a sequência dos números naturais infinita, ou seja, ela não tem fim, ok? Números naturais, reta numerada. Podemos representar cada número natural por um ponto na reta. Essa reta chama-se reta numerada ou numérica. Olha aí a reta. A setinha está apontando para o lado direito, né? Começa do 0 e essa reta também é infinita, mas essa reta aqui da atividade, né, da explicação, vai até o 11. Ordem dos números naturais. Observe na reta numérica que o valor de cada número é maior do que o seu antecessor, ou seja, 1 é maior do que 0, 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 2, sempre o número seguinte ele vai ser maior, certo? Sempre o sucessor vai ser maior. E o antecessor será menor. Estão lembrados o que é antecessor, o que é sucessor? Lembra? Sucessor, por exemplo, sucessor de 9. Eu vou somar 9 mais 1, que vão dar 10. Antecessor de 9, eu vou diminuir 1 de 9. 9 que tira 1, 8. Lembram? Números naturais pares e ímpares. Vamos lá. Números naturais pares, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. São números que, quando divididos, não sobra resto. Números naturais ímpares, qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Quando dividido, sempre vai sobrar resto, certo? Então, vamos lá. O número 2306 é par ou ímpar? Qual o último algarismo? 6, né? Então, se é 6, é número par. 1501, qual o último algarismo desse número? 1. 1 é ímpar. E assim fica fácil identificar números pares e números ímpares. Gostaram de saber um pouquinho da história dos números? Vamos agora à nossa atividade. Olha, no livro de vocês de matemática, na página 34, tem um pouquinho sobre a história dos números, sabe? Não é muito não, mas é interessante vocês lerem. E logo após, na página 35, está ensinando a fazer um ábaco. Lembra que nós utilizamos na sala? Então, vocês vão usar o material, caixa de ovo, palitos, e essas argolinhas vocês vejam aí o que de material vocês têm para poder fazer, certo? Adaptem aí o material que vocês tiverem. No livro, na página 35, está ensinando a fazer este ábaco. Então, vocês vão ter que dividir certinho, olha, as 5 primeiras ordens. Primeira ordem, olha o desenho, unidade, então vai ter que ter um palitinho para unidade. Segundo palitinho para dezena. Terceiro palitinho, centena. Quarto palitinho, unidade de milhar. E o próximo, dezena de milhar. Se vocês puderem e pintar cada palito de cor diferente, fica interessante. E também se as argolinhas puderem ser assim, de cores diferentes, ou seja, quando for unidade, por exemplo, vermelha, dezena, azul, centena, amarela, unidade de milhar, laranja, enfim, vejam aí o que vocês conseguem fazer. Construam esse ábaco, que nas próximas aulas vai ter atividades para vocês usarem, certo? Não é difícil, tentem aí arrumar uma caixa de ovo, alguns palitos, escrevam as letras de cada ordem e depois mandem foto para mim, certo? Beijos!